Olá, seja muito bem-vindo, você que é canceriano ou se você tem ascendente em câncer. Estamos aqui numa edição especial pela entrada do eclipse lunar total, que vai ocorrer agora no dia 7 de setembro. E você foi o sorteado lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, por favor, vou deixar aqui na descrição meu endereço, você pode me seguir lá. E lá eu fiz um sorteio e que vocês foram os primeiros. Parabéns. Isso é por uma questão de logística, tá bom? Para que eu consiga aqui ver a ordem das publicações, tá bom? E eu quero já convidar você para curtir o canal. Se você gosta de astrologia, já sabe como eu trabalho, então você já tem que curtir, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e eu tô aqui sempre em 2 eventos celestes importantes, a Lua Nova e a Lua Cheia. Estamos numa edição especial porque nós estamos agora caminhando para uma Lua Cheia com eclipse, que vai ser no dia 7 de setembro. E todo eclipse é muito importante, tá? Então, se você gosta de astrologia, vai ver o vídeo aqui, vê se faz sentido. Gostou? Curta o canal, tá bom? Se inscreva aqui para que você seja sempre notificado, tá bom? E a última notícia é que eu tenho um site, que você pode entrar lá no meu site, vou deixar o endereço aqui também na descrição, www.paloma.com.br, e lá você pode também ler sobre as previsões, tá? Que lá seria a parte escrita da previsão, e aqui é um bate-papo em que a gente vai mergulhar aqui nesse céu. Dito isso, vamos então para a sua previsão, tá? Câncer, todo eclipse, ele tem o objetivo de fazer com que a gente olhe para um determinado setor da vida, ele mexe muito com a nossa percepção. Esse eclipse vai ocorrer a 15 graus do signo de Peixes, muito próximo da cabeça do dragão, o que é muito bom, tá? Porque está ajudando você a olhar para uma área da tua vida com um olhar mais realista, vamos dizer assim, porque aqui os véus serão retirados dos seus olhos, tá bom? Este setor, ele é o setor que envolve a tua visão filosófica. Provavelmente aqui você está mais questionador, ainda mais pelo fato de que você tem o planeta Júpiter transitando no teu signo e que inclusive está aflito com o planeta Marte, então você pode estar aí passando por um período da tua vida em que você tem que tomar bastante decisões, e decisões essas que podem envolver burocracias, papéis, documentos, ou, se não for isso, está mexendo muito no sentido de que um questionamento, você está com a oportunidade de corrigir algum tipo de postura, visão de vida, ponto de vista, e aí a gente vai para o eclipse que mexe com o seu ponto de vista, com a sua religião, com as suas crenças, tá bom? Então, a tua previsão, ela vai para 2 caminhos. Para um grupo, esse eclipse, ele está ajudando você a tomar algumas medidas importantes burocráticas, tá bom? Porque o setor do eclipse, ele rege documentos e tudo que envolve questões legais, judiciais. Então, se você está aí precisando correr atrás de algum tema jurídico, ou se você precisa resolver alguma burocracia, resolver algum documento, isso pode tá ocorrendo aí bastante coisa aí dentro de você, sabe? Coisas que se apresentam, inclusive, para que você tome aí uma decisão importante na tua vida, tá? O que eu entendo aqui é que é um documento que você vai conseguir resolver, tá? Por quê? Porque isso traz para você algum tipo de libertação. É um eclipse que está falando muito sobre você ter a possibilidade de dar outros passos na sua vida, tá?
então resolver esse documento tá aqui no teu radar, tá? Como Saturno e Netuno também estão em movimento retrógrado, né? E no caso Saturno já entrou em Peixes novamente, então isso pode envolver um tema do passado. Alguma situação que vem te angustiando, tudo bem? Agora, se você não tem, Paloma, não tem nada, graças a Deus, não tenho nenhum documento para resolver, nenhum tema burocrático, este assunto ele pode envolver uma questão de filosofia de vida. Você está aqui questionador, você está aqui, a vida, esse eclipse, ele amplia a tua percepção para que você se viva uma vida que esteja alinhada com a sua filosofia, tá? Então, por exemplo, aqui você pode estar tomando uma decisão importante sobre um caminho religioso, tá? Sobre a tua fé ela está sendo mexida nesse eclipse. Isso também pode envolver um estudo, um conhecimento, um início de uma pós, um estudo acadêmico, um curso, um concurso público, de repente você estudando para concurso público. Então aqui nós temos um eclipse que ele está favorecendo você, ele está abrindo o teu caminho, ele está te dando a possibilidade de que você, daqui para frente, a partir desta data, que vai ser dia 7 de setembro, algumas coisas vão acontecer na sua vida relacionados a esses temas. Então, você pode aqui iniciar uma nova jornada religiosa, uma jornada em que coloca à prova a sua fé, tá? O seu conhecimento. Então, aqui para uns envolvem estudo, envolvem viagens, intercâmbio, concurso público. Então, o caminho, ele tá favorecido, tá? Só que aqui tá favorecido para se você tomar a decisão, porque muitas vezes as pessoas falam, não aconteceu nada, mas às vezes esse eclipse é uma tomada de uma decisão, né? Às vezes você pode receber ali algum estímulo de alguém, uma conversa, que pode ajudá-lo a dar um passo diferente, um passo mais interessante aí, quando se pensa na sua filosofia de vida, nas suas crenças, religião, nos seus estudos, tá? Agora, nós temos uma previsão aqui também, Câncer, porque este eixo aqui, ele é o eixo de parentes, tá? Então, existe aqui alguma coisa acontecendo em relação aos seus irmãos ou aos seus parentes, tá? Pode ser parente da sua família, mãe e pai, né? Mas pode ser também da família do seu companheiro, da sua companheira. Como se aqui tivessem acontecendo alguns ajustes importantes aqui, tá? Onde cai um véu, E cair esse véu significa aceitar ou perceber algumas coisas que antes você não percebia. Então, isso também pode colaborar com o fato de que você pode tomar consciência de algumas coisas. Por exemplo, alguém pode te contar alguma coisa, tá? Te dizer algo sobre um parente ou sobre uma pessoa, ou um parente vai querer conversar com você, e nesta conversa cai um véu, né? E isso vai te trazer uma percepção importante sobre a sua relação com estas pessoas. E aí eu quero entrar em um outro fator importante, que é o fator da aceitação, porque Peixes, ele é uma tarefa que nos convida a aceitar, tá? Aceitar algumas coisas, entender um tema do que ocorre nos bastidores de uma situação. Então, aqui pode ser, inclusive, que você até queira ajudar algum parente, alinhar com ele algumas situações, mas aqui existe também a oportunidade de que você perceba coisas que antes você não percebia, e que isso vai te levar à tomada de algumas medidas e de algumas decisões aí importantes para você.
Por isso, Câncer, aqui fique atento às informações que chegam até você, tá? Porque esse eclipse, ele fala muito sobre conversas, informações, reuniões, comunicados que podem chegar até você, inclusive mexendo com a relação com pessoas que moram longe ou que moram até mesmo em outro país, tá bom? Vocês viram que eu acabei então trazendo para vocês 3 panoramas, né? A questão de documentos, a questão de estudo e fé, mexendo com o teu ponto de vista, trazendo para você tá retirando dos seus olhos algumas crenças, sensações, dúvidas, né? Aqui nós temos um céu que fala muito sobre isso, as dúvidas não cabem mais aqui. E o terceiro ponto aqui da sua previsão é a questão com parentes, aqui, ou alguma questão que vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter uma troca para que esta experiência se desdobre da melhor maneira possível, tá? Eu quero também alertar o seguinte, como o planeta Júpiter está no teu signo e ele está fazendo 2 aspectos. Um muito bom, dizendo que você está aqui realmente obtendo algum tipo de conscientização sobre algo. Então, alguma coisa que você fica a par, né? Uma informação que te traz uma clareza sobre como você tem que agir ou como você tem que conduzir algumas coisas aqui. Pode ser que você esteja se preparando para uma viagem, que você esteja se preparando para um curso e que esse curso vem para mudar a tua vida. Então, existe aqui uma conscientização, isso é maravilhoso. Mas o Júpiter está quadrado ao planeta Marte, o que pode trazer para você também muita adrenalina, tá? Então, tome cuidado aqui com a ansiedade, tá bom? Como que você vem conduzindo a tua vida quando a gente pensa em decisões que elas merecem uma certa rapidez, né? É como se aqui você vai sentir pressa para tomar aí algumas decisões e que essas decisões elas vêm para definir coisas em família, tá? Definir coisas em relação a um imóvel também, a uma propriedade, tá? Porque aqui fala muito sobre a casa, uma propriedade, algumas coisas que envolvem aí a sua família, a sua moradia, tá? E eu quero falar para você o seguinte, que essa conjunção de Saturno com Netuno, que vem já anunciando uma nova fase na sua carreira profissional, né? E que isso vai te exigir, vai porque ainda isso tem muita coisa ainda para ser desdobrada, tá bom? Mas é como se aqui existem coisas que você deixou lá para trás, né? E que você precisa, e você vai ter a oportunidade de olhar para algumas situações para você mudar isso, para você não levar as mazelas para frente, né? Não levar tais preocupações. Existem algumas situações aqui que o céu está falando, Câncer, você não precisa levar isso adiante, tá bom? Então, eu acho que não precisa e também não deve, tá? Então, de alguma forma, o questionamento, ele é muito válido, porque é um eclipse que está fazendo você avaliar o que é certo a ser feito, né, o que é o correto, né, o que é ético, né, e desenvolver de alguma forma algum tipo de desconstrução aí no sentido do que você considerava algo que tinha que se manter de um jeito, tinha que ser daquela forma e não vai ser, tá? Então por isso que aqui nós temos um processo de aceitação aqui, tá? Porque você tá com uma oportunidade de crescer e esse crescimento ele envolve o desenvolvimento da sua fé, dos estudos e da sua visão sobre o seu ponto de vista sobre uma situação, tá? Então, por exemplo, se você quer morar em outra cidade, se você quer morar em outro país, se você tem que estudar, se você tem que se desenvolver, se você tem dúvidas, aqui as dúvidas, elas
tendem a se diluir. Porque aqui você está tendo certeza. Aqui o eclipse, ele está te trazendo uma certeza de algo, tá? Sobre morar em outro país, morar em outra cidade, começar um curso, passar num concurso público. Então, vindo isso na tua vida, o que vai acontecer? É sobre isso que se trata a sua previsão, tá? Então, é um eclipse que vem falando: abra os seus olhos, amplie o teu campo de visão, não crie expectativas onde você não deve criar. Então, é um céu que te convida a tirar um véu dos seus olhos para que você dê um passo mais assertivo em relação às coisas que você precisa fazer, tá? Por isso aqui da ansiedade, porque aqui tem muita ansiedade, porque talvez você esteja um pouco relutante ou esteja um pouco em dúvida se é o momento ou não, mas aqui é um eclipse, e um eclipse ele é um portal, e abre-se um portal aqui, dizendo que está na hora de você criar alguns movimentos que você vem protelando, tá bom? Olha, Câncer, veja se faz sentido aí para você. Você vai começar um curso? Você vai mudar de cidade? Você está prestando para um concurso público? Você está trabalhando numa empresa global? Você vai ter contato com pessoas de outro país? Você deseja mudar a sua religião? Talvez você está num caminho religioso que hoje não faz tanto sentido. Então a vida te convida a dar um passo novo. Então, essa previsão, ela fala sobre isso. Amplie o seu campo de visão. A casa que está aqui é uma casa que fala que o seu ponto de vista, ele é crucial para que você tenha resultados, tá bom? Então, pessoal, curta aí o canal, tá? Em breve eu tô aqui com mais previsões para você, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande beijo, muita luz e até mais!